Atos de Apóstolos, capítulo 19, de versículo 1 a versículo 7. Confesso para os irmãos que isso é um dos trechos mais difíceis para mim, e acredito que não só para mim, mas para muitos, a ser lidos em Atos, a pregar, a explicar. E inclusive quando estava no escritório, quando olhava para esse texto, falei, dessa vez vai ser difícil para mim. Mas, meus amados, pela graça de Deus, nós vamos olhar o que Deus tem a nos ensinar. É um texto que trouxe também muitas polêmicas no meio do cristianismo por falta de desentendimento desse texto. Então, precisamos prestar muito atenção e ver o que Lucas, através desse relato pouco detalhado, ele tenta nos ensinar em que ele quer colocar o acento e como que isso faz parte da vida missionária de Paulo, da vida da igreja nos seus primórdios. Então vamos ler. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que ele respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Era ao todo uns 12 homens. Amém? Como pude perceber, um texto fácil, mas Paulo, ele está de volta. Lembra-se que ele tinha ido para Jerusalém, passou um tempo em Antioquia. Lucas dessa vez não dá muitos detalhes quanto ao seu tempo em Antioquia. Pelo parecer dos estudiosos, ele ficou lá uns 6 meses. E depois desse tempo todo, ele volta. Ele tinha deixado certos colaboradores em Éfeso e ele prometeu que vai voltar para ele, se assim for da vontade de Deus. E realmente Paulo cumpre a sua promessa, ele volta para o Éfeso, e esse texto começa com a sua volta, e ele encada, no entanto, Apolo. Muito embora não se fala mais nada dele aqui, ele encada o Apolo que ocupou espaço na ausência de Paulo em Éfeso. Lembra-se que Apolo aparece em Éfeso como um homem que era forte em escrituras, um homem eloquente, e que ele conhecia a Jesus, mas, no entanto, ele não conhecia também o batismo com o Espírito, o batismo de Jesus. Ele conhecia apenas o batismo de João. E aí ele é levado ao lado de Priscila e Aquila, onde o evangelho é apresentado para eles, para Apolo. Este se deixa ensinado, e o que nos parece, ele realmente creu em Jesus, conforme pregado no evangelho, conforme Aquila e Priscila ensinou. E adiante ele vai em Coríntio, nas regiões de Acaia e em Coríntio, como o próprio texto diz que Apolo estava em Coríntio. Então ele já chegou à capital da Acaia, e lá ele auxilia os trabalhos. Ele é de grande utilidade e de certa forma supre a ausência do apóstolo Paulo naquele lugar. Então, enquanto por um lado Apolo ele esteja em Coríntio, Paulo se encontra em Éfeso, de onde Apolo tinha saído. E o interessante é que a presença de Apolo traz essa ideia de novo somente do conhecimento do batismo de João. E aqui Paulo
entra em cena se lidando com um novo grupo da mesma forma. Paulo, passando nas regiões mais altas, chega em Éfeso, e a primeira coisa que nos fala é que ele acha um grupo de discípulos. Obviamente que ele encontrou com Priscila e Aquila. O texto, vamos dizer que ele não nos fornece muitos detalhes, como Paulo conheceu esses discípulos, se eles conheciam Aquila e Priscila, se de repente Aquila e Priscila introduziu esses discípulos ao Paulo. Não sabemos ao certo muita coisa, mas o fato é que o Paulo o chama de discípulos, que no entendimento do Novo Testamento seria homens seguidores de Cristo, que aprende com Cristo. Mas me parece que esses homens, de certa forma, eles não tinham esse entendimento muito claro. No entanto, ele estava na fase inicial da sua fé. Então Paulo os trata, no entanto, como os discípulos, não os trata como distantes do reino de Deus, e se aproxima deles. E de novo nos surpreende uma pergunta que Paulo faz. Eu não sei se era do costume dele fazer isso, eu não sei se ele fez isso por algum conhecimento prévio que ele tinha dessas pessoas, tendo em vista conversas com Aquila e Priscila. Eu não sei se ele teve essa conversa por algum indício que ele viu na vida dessas pessoas. Nós não sabemos o motivo exato, mas o fato é que o apóstolo Paulo pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Isso é uma pergunta interessante. Por que Paulo pergunta isso? Será que sempre ele perguntaria isso? Bom, eu tenho alguns pensamentos quanto ao assunto. É claro que são pensamentos particulares, mas eu creio que uma das coisas é que o Paulo ele realmente leva a sério a sua missão de apóstolo dos gentios. Em outras palavras, representante responsável pelo evangelho no mundo gentílico. Então, ele não somente pregava o evangelho, mas também ele se via devedor àqueles que porventura criam no Evangelho por outros meios, por outras pessoas, como por exemplo a igreja de Roma. Não foi Paulo que a fundou. Então nós não sabemos exatamente como aquela igreja começou a existir, mas Paulo se vê responsável e escreve a eles uma carta detalhada sobre o Evangelho, para que se tenha certeza que essas pessoas conhecem o Evangelho verdadeiro. Então Paulo ele se preocupa tanto com o evangelismo, quanto também com a manutenção e a unidade da boa doutrina do Evangelho entre aqueles que creiam, entre os gentios. Então ele tenta se assegurar da vericidade dos discípulos e também daquilo que acontece no mundo cristão lá fora. Assim como percebemos que havia uma atuação dos apóstolos específica nesse sentido. Veja, quando a dispersão dos discípulos, e muitos vai para Samaria e Filipe vai para lá e acontece um grande avivamento lá, o que nós percebemos é que o Pedro é enviado para Samaria para ele verificar e ver o que está havendo, verificar se de fato aquele é de Deus. Pedro chega e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. Então veja que é comum quando algo acontece, um movimento, os apóstolos de certa forma chancelar aquilo e dar a sentença, verificar, dizer é de Deus, é verídico, é verdadeiro. Então faz parte da preocupação apostólica. E aí nós encontramos que Paulo vê esses discípulos e pergunta: quando você cresces? Que por algum motivo Paulo olha para ele como alguns que creem. E então pergunta: portanto, vocês receberam o Espírito Santo? E, como já disse, eu não sei porque Paulo fez exatamente essa pergunta. Eu dei algumas razões pelo qual entendo que ele pode ter feito isso. Às vezes até porque ele entendeu que havia um movimento missionário entre discípulos de João, que permaneceu mesmo depois da sua morte, e que se expandiu, sem que estes, no entanto, conheciam o Evangelho de Cristo. João, no entanto, apostou
para o Cristo como sendo o Messias, e diz dele, ouvistes. E ele mesmo falou, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará diferente. Então, João apontou para aqueles que batizará com o Espírito Santo e tudo mais. Mas nem todos aqueles que, vamos dizer, levaram a sério a mensagem de João, nem todos eles foram adiante atrás de Jesus. E lembrando outra coisa, é possível que muitos judeus, ao vir ao Jerusalém, ouvindo a pregação de João, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados como selo ou como reconhecimento desse arrependimento e foram embora para os lugares de origem. Então, muitos de fora do Israel, já moradores do império, de outros lugares, vieram para Jerusalém e estes voltaram com aquela mensagem. Então, de certa forma, eles sabiam do arrependimento, sabiam do Messias, mas não sabiam mais do que isso. E eles não tiveram o conhecimento de Jesus da forma que os discípulos tiveram. E talvez você pergunte, mas como que isso é possível? Você tem que se lembrar que isso se deu há 2000 anos atrás, mais ou menos. E então, naquele tempo, a notícia ela não corria com tanta velocidade como ocorre hoje. Não aconteceria uma coisa no fim do mundo e em instante aparece no Instagram ou aparece nas redes sociais, você vê num segundo. Naquela época não era assim. Então é possível que aquilo que aconteceu com Jesus durante o período de Jesus não foi muito divulgado em lugares como Éfeso e outros lugares do Império Romano. Então muitos não tinham mesmo conhecimento nem que Jesus estava lá. É possível. Então nós não sabemos exatamente quanto essas pessoas sabiam ou não sabiam. Então, existe uma probabilidade de que certos discípulos de João se espalharam, pregaram, continuando a pregar o arrependimento e batizava conforme João fazia, preparando assim o caminho. Isso explicaria, de certa forma, a ausência de uma fé em Jesus algo mais adiante. Mas essa explicação tem seus problemas também, porque Apolo, no entanto, veja que ele tinha conhecimento, no entanto, de Jesus também, mas ele também não tinha conhecimento do mais do que isso. Então, de certa forma, ele entendeu que Jesus era o Messias, ele já estava pregando sobre isso, porém ele não conhecia exatamente o Evangelho de Jesus. Então, havia um conhecimento um pouco mais adiante. E me parece que a questão do Espírito Santo, por um motivo ou outro, não era bem conhecida de alguns que até criam, no entanto, em Jesus, por meio dos alguns discípulos de João. Então, aqui já pode-se fazer uma diferenciação em discípulos de João. Eu creio que são mais ou menos 3 categorias dos verdadeiros discípulos de João. Uns que passaram de seguir a João a seguir a Jesus. E aí eles creram em Jesus, tinha Espírito Santo e conhecimento do Evangelho. Existe uma segunda categoria que eu creio que eles não passaram a seguir Jesus por um motivo ou outro diretamente, mas de longe eles tinham o conhecimento que Jesus era, no entanto, aquele que João apontava como sendo o Messias. Então eles criam fielmente nisso, mas não conhecia detalhes do Evangelho como os discípulos. Lembrando que com Jesus, ao final, ficaram 12. Tinha um grupo mais largo de 120, mas nem sempre esses discípulos que criam em Jesus, que eram discípulos de João, estavam entre eles. E pelo que me parece, havia um terceiro grupo de discípulos de João, que esses nem pelo menos sabiam, no entanto, de Jesus. Que seria aqueles peregrinos que via, aceitou o batismo de João, foram embora, mas não tinha detalhes sobre Jesus. Lembrando que Jesus apareceu em cena quando João Batista ele pregava, mas logo após ele saiu de cena por aproximadamente 1 ano.
Então não era tão fácil assim também para as pessoas. E quando ele saiu de cena com um grupo limitado de pessoas. Então os teólogos chamam isso de um período de escuridão, onde nós não sabemos muita coisa sobre Jesus. Então imagina, João fala de Jesus, Jesus entra em cena, Jesus é batizado. Você imaginaria que Jesus agora levaria esse movimento para crescer e tudo mais, mas ao contrário disso, Jesus reduz essa movimentação, ele sai de cena e só aparece depois de um ano. Então essa coisa nos faz acreditar que existe uma explicação plausível quanto ao fato de alguns não conhecer muita coisa sobre Jesus, porque nem todo mundo ficou um ano em Jerusalém, foram para lá. E depois disso, o ministério de Jesus não foi muito longo, durou mais 2 anos e meio depois do seu reaparecimento. Então, esse explicaria um pouco a situação de Anselmo. E aí, voltamos à pergunta: vocês recebestes o Espírito Santo? E para Paulo era essencial fazer essa pergunta, porque isso faz a verdadeira diferença entre um israelita, que ele cria em Deus, servia a Deus, e um cristão que pertence à Igreja de Cristo. O Espírito Santo, a presença contínua de Deus na vida do cristão, a identificação de Deus com a pessoa, o selo do Espírito Santo, a sua presença, nós somos templos de Espírito Santo. Isso muda completamente a visão e a ideia de servir a Deus, a ideia que se tinha até então, uma ideia de que existia um lugar de adoração, Deus estaria presente naquele lugar e não necessariamente na vida da pessoa. E a presença do Espírito Santo estava apenas aleatória, não aleatória no sentido que Deus não conhecia, mas assim, não permanente na vida dos seus servos. Mas a presença do Espírito Santo seria uma linha demarcadora entre um cristão e aquele que não era cristão. E veja que essa linha demarcadora não se trata de que nós fizemos ou não fizemos, mas se trata dele estar ou não estar em nós. E aliás, isso é tão importante, meus irmãos, porque o que define um cristão não é somente o que ele faz, mas é muito mais do que isso. É o próprio Deus entrando, se fazendo presente, fazendo morada na vida daquele que crê. E isso muda toda a realidade. A grande diferença entre nós e os outros não é que somos melhores, que mudamos alguns preceitos de vida e somos de uma certa forma mais conhecedores das Escrituras ou menos. Não é isso. A grande diferença, o que nos faz verdadeiramente diferente e o que nos faz a ser pessoas-chave, pessoas que sejam a luz do mundo e a sal do mundo, é exatamente a presença do Espírito de Deus em nós. A grande diferença é essa. Se é essa, somos só apenas pessoas com um conjunto de regras morais e éticas que não chega muito longe, não chega a fazer muita diferença. Mas a presença do Espírito de Deus em nós nos traz o verdadeiramente diferencial, nos traz a segurança que pertencemos a Deus, porque o Espírito de Deus está em nós. Lembra-se que o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica para um grupo de cristãos, quando diz: não reconheces vós que o Espírito de Deus está em vós? A não ser que não são filhos, a não ser que vocês são anátema. Então, em outras palavras, aquela segurança, aquele movimento que o Espírito de Deus nos dá, é o que nos assegura que somos filhos de Deus, e o seu Espírito, junto com o Espírito de Deus, nos diz que somos filhos, portanto chamamos Deus de Pai. Então, isso faz diferença, meus amados. E isso deveria atrair nossa atenção, que somos pessoas com responsabilidades tremendas. Até você, como cristão, tem o Espírito Santo. E isso dá a você um diferencial, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade com a sua vida, com sua atuação. Dá a você uma missão. Então, Paulo faz essa pergunta porque ele queria saber:
Porque sem Espírito Santo, essas pessoas não fariam parte da igreja. A verdadeira igreja, ela é composta por aqueles que têm o Espírito de Deus. E aqueles que têm o Espírito de Deus mostra uma verdadeira mudança na vida deles, que é precedida pelo arrependimento e a fé em Cristo. E muitas vezes nós deixamos de olhar na vida da igreja os frutos do Espírito Santo na vida das pessoas. Muitas pessoas entram sem menos nascer de novo. Têm um certo conhecimento, mas elas não foram seladas com o Espírito Santo, porque talvez nunca se arrependeram de verdade, nunca creram de verdade. E a gente não pode ignorar isso. Até quando batizamos as pessoas, a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente recebe as pessoas para fazer a confissão de fé. Veja, meus amados, é muito complicado por nós como presbiterianos, por exemplo, que batizamos as crianças e mais tarde precisamos fazer a profissão de fé. Acontece que o grande problema que nós encontramos é que essas pessoas que mais tarde, com 12, 13, 14, 15 anos que seja, faz as suas profissões de fé, o faz por inercia e nem sempre se arrependeram. Nem sempre houve uma conversão verdadeira na vida dessas pessoas. E às vezes, claro, eles vêm na igreja, porque sempre vieram com seus pais, são familiares com as coisas da igreja, com o linguajar da igreja, e eles nos são familiares, afinal das contas, são crianças que crescem junto conosco, que os vemos o tempo todo, são os filhos dos nossos irmãos, das famílias que congregam junto conosco, são amigos nossos. E então, nós tornamos isso muito natural, as confissões, sem mais observar de fato o caráter dessas pessoas, se realmente elas se converteram. Eu diria que eu tenho mais dificuldade de fazer uma profissão de fé do que fazer um batismo de uma criança, porque o batismo eu sei que faz parte da aliança, eu faço. Agora, a profissão de fé é como eu aceito e entendo que aquela pessoa de fato ela se converteu. E aí nós temos que observar os frutos do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Se realmente é uma pessoa onde se vê que ela tem Espírito Santo, aí sim ela é cristã, então nós podemos prosseguir. Mas quando a vida daquele jovem, daquela pessoa não mostra nada disso, e faz isso apenas por inercia, a gente deve dizer não. Eu sei que isso nos coloca numa posição delicada como pastor diante dos pais que os conhecemos e faz parte da igreja. Mas aí a gente tem que, no entanto, não deixar a igreja ser composta de pessoas que mais tarde só darão problema porque nunca foram nascidos de novo. Eu acho que isso é um grande problema em nossa igreja e que não é fácil de ser resolvida e não é fácil para os pastores. Mas veja que Paulo, quando viu esses discípulos que disse que creram, os confrontou diretamente. E ele olhou direito à base deles. Vocês receberam o Espírito Santo? Eu não estou dizendo que agora a gente tem que sair perguntando às pessoas isso. Mas estou dizendo da importância que Paulo dava a isso. Isso faz toda a diferença. E acredito que a resposta é mais chocante do que a própria pergunta. Há pouco tempo eu percebi de fato o que o texto realmente dizia. Porque a gente olha rápido o texto e não percebe a ênfase. E aqui diz, ao que lhe responderam. Os discípulos responderam à pergunta do Paulo. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Geralmente eu passava por esse texto e imaginava que ele dizia, como alguns quiseram traduzir, pelo contrário, nem sabemos que o Espírito Santo foi dado às pessoas. Esse seria o entendimento mais natural, mais rápido na leitura. Mas me parece que os autores da tradução quiseram deixar a certeza da gramática daquilo que o texto realmente diz. Eles disseram que não existe
que eles não sabiam nem pelo menos da existência de Deus. Isso já é um pouco grave, porque aí ressalta algumas questões. Como que essas pessoas eram discípulos? Como que essas pessoas seguiam João? Mas eu dei algumas explicações que talvez ajudaria. Porque veja bem, primeiro eles não somente se limitaram a responder, não, nós não recebemos disso, nós não sabemos disso. Mas para eles mostrar quanto talvez inocentes ele era sobre o assunto, ele diz, pelo menos sabemos que existe Espírito Santo. Bom, aí a coisa está um pouco difícil. Se essas pessoas eram judeus, e eu creio pessoalmente que não era, mas se era, criaria uma dificuldade maior ainda. Primeiro porque mesmo o Velho Testamento já atestava a existência do Espírito Santo. Os profetas falaram com o Espírito Santo e as Escrituras falaram disso. Então, a ideia do Espírito Santo não era incomum a um judeu. O próprio João Batista foi guiado pelo Espírito. Então, assim, a probabilidade para um judeu não saber disso seria um pouco inválida, seria muito reduzida. E agora tem outro detalhe, se fossem pessoas que foram batizados de primeira mão pelo João, também seria um pouco improvável. Ou eles mentiram, ou foram superficiais, ou algum problema tinha. Porque o próprio João falou do Espírito Santo quanto o batismo de Jesus. Então, o próprio João indicou as pessoas em direção a Jesus. Então, a pergunta é, onde que essas pessoas ficaram quando João disse isso? Eles não ouviram isso? Como que eles não souberam de uma coisa que João de fato ensinava? Então, soa um pouco estranho e não muito bem para eles. Então, primeiro, eu concluí que não seria judeus, porque um judeu seria muito estranho ele dizer, nem sei da existência de um Espírito Santo, que existe uma coisa dessa. Então, isso não seria muito plausível. O que me parece mais razoável é entender que essas pessoas eram gentios, que não tinham muito contato com as Escrituras do Velho Testamento, e que, por um motivo ou outro, eles aceitaram, no entanto, a pregação quanto ao arrependimento por seguidores de João, e que por sua vez esses seguidores não se concentraram a falar a respeito do Espírito Santo. Tampouco essas pessoas conheciam o Velho Testamento, esses homens que creram, mas eles aceitaram no entanto. Então há um pouco de dúvida quanto a isso. Então Paulo ele faz uma segunda pergunta que para ele soa estranha. Então, se vocês nem pelo menos sabem que existe o Espírito Santo, então em que pois vocês fossem batizados? Como vocês fossem batizados? Porque para Paulo isso não fazia sentido, já que ele se propõe a dizer que era discípulo. Então eles foram no batismo de João. Então dá a entender que eles conheciam uma coisa, mas não conheciam tudo. Dá-se a entender que ele estava numa fase iniciante. O próprio João fala que ele pregava o arrependimento, preparando o caminho para aquele que viria. Então, o arrependimento, ele é algo que vem antes. E tanto que o Pedro, quando eu perguntado pela multidão, após a sua pregação, irmãos, o que faremos? Ele responde, irmãos, se arrependerem de vossos pecados, e assim recebereis, e sejam batizados em nome de Jesus, e recebereis o Espírito Santo e tudo mais. Então, o arrependimento, ele se faz necessário na vida da pessoa, mas ele tem que ser seguido de uma verdadeira fé em Cristo. E isso é importante porque muitas pessoas, de certa forma, reconhecem seus pecados, reconhecem que são os pecadores, mas eles têm um problema, no entanto, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E aí é como o serviço é pela metade. E nós encontramos pessoas que têm a noção de Deus, que conhecem sobre Deus, conhecem sobre Jesus até, mas por um motivo ou de outro não conhecem o Evangelho. Essas pessoas reconhecem que são pecadoras, se arrependem até dos seus pecados, mas ainda assim não colocam a sua confiança total em Jesus como sendo Ele Salvador, como aquele que pagou pelos seus pecados. Então,
Pode ser que alguns que não ouvem essa noite também se encontram nessa situação, que você reconhece que é um pecador, aceita a mensagem, a necessidade de se arrepender dos pecados, isso lhe é comum, mais ainda por viver num país que o cristianismo ou as coisas concernentes a Deus e as Escrituras se conhecem por todo o território, mas, no entanto, você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não conheceu o Evangelho gracioso de Deus, aonde diz que Jesus morreu pelos seus pecados, Ele pagou pelos seus pecados, e colocando sua confiança nele, crendo nele, Ele se salva a sua vida. Então, se você não fez isso, você precisa passar adiante. Então, o que acontece aqui é que o Paulo, ouvindo isso, começa a apresentar o Evangelho, apresentar as coisas para ele. E Paulo percebe que eles conheciam uma coisa, mas não conheciam todo. Percebe que eles tinham uma abertura para o Evangelho, tanto que eles aceitaram o batismo de João. Então, Paulo começa a falar o Evangelho para eles. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo do arrependimento. Então ele explica o que aconteceu e o que aconteceu com eles, dizendo ao povo que creste naquele que vinha depois dele, a saber, o Jesus. E aí Paulo entra a pregar o Jesus para eles. É claro que o texto, entre versículo 4 e 5, há uma distância e ao mesmo tempo uma lacuna de informações que caberia entre esses dois versículos, porque quando Paulo fala sobre Jesus, não pense que pronto, ele dizerá, então ele disse para cremos no que ele veio. Quem é esse? Jesus. Ótimo, então ouvindo isso foram batizados. Essa coisa não foi assim. Paulo disse uma frase e eles foram batizados em seguida. Dá-se a entender que a partir daquele momento Paulo de fato pregou o Evangelho a esse e apresentou Jesus, não apenas disse a palavra Jesus, esse nome, eles acreditaram e pronto. Então acredito que sim, há uma distância, porém o Lucas não se foca em detalhar toda a conversa, mas mostra que ao ser apresentado Jesus, aquele que o próprio João estava falando, que eles aceitaram, esses homens ouvindo isso, ouvindo o Evangelho de Jesus, eles aceitaram. E aí foram batizados em nome de Jesus. E como consequência disso, Paulo pôs as mãos sobre ele como ponto de reconhecimento da fé deles. E o Espírito de Deus vem sobre eles. E a confirmação que o Espírito de Deus vem, eles falam em línguas e profetizam. Que dá-se a entender que eles louvaram a Deus. A importância dessa manifestação, eu creio que era mais para eles entenderem esse evento e do que Paulo estava falando, do que para o próprio Paulo. Porque imagina, uma pessoa que nem pelo menos sabia que existe o Espírito Santo. Aí ela crê, batizado no nome de Jesus, e ela recebe o Espírito Santo, mas sem nenhum movimento, sem nenhuma evidência. Naquele tempo, ela pode dizer, e agora? Então é só uma ideia filosófica? Não. Então Paulo impõe as mãos e era importante para o mundo do então uma demonstração, uma evidência que encorajasse a esse naquilo que eles creram e até diante dos outros. Então eles, qual era o sinal? E lembra-se que o sinal era mais para aqueles que não creiam do que para aqueles que creem. E então eles falam em línguas, que era algo comum daqueles que recebiam, e profetizaram. E aí eles entendem, eles percebem que algo aconteceu com eles. E aí eles podem identificar, realmente, agora nós recebemos o Espírito Santo. Não quer dizer que essas pessoas continuaram para sempre a falar em língua e profetizaram. E lembra-se que esse tipo de atuação acontece apenas em 4 lugares no Novo Testamento. E quase sempre são lugares estratégicos para averiguar, ou melhor dizer, mostrar que o Evangelho foi aceito, foi apresentado também para os gentios. Acontece com Pedro, quando o Cornélio, ele vai lá e lembra-se que havia problema por parte da igreja aceitar que os gentios iriam ser aceitos diante de Deus, e o recebimento do Espírito Santo e a sua manifestação iria tornar isso mais, como posso dizer, mais confiável.
Nós vemos acontecendo com Pedro indo para Samaria, com Paulo nesse texto, e tem mais um texto que me foge agora da cabeça. Mas isso não era, no entanto, a ideia de estabelecer uma prática de como a imposição de mãos dos apóstolos ou de um ministro traria como consequência necessariamente o Espírito Santo. A ideia não é essa. É tanto que Paulo não faz uso disso cada vez que ele prega o Evangelho e as pessoas se arrependem. Nós vemos muitos outros casos, como a Lídia, como outros casos que Paulo prega, que ele se arrepende, mas nós não vemos Paulo colocando as mãos sobre eles e o Espírito Santo descendo e eles pregando em línguas, porque esse processo ele é um processo muito mais natural da fé, como o livro de Efésios mais tarde nos fala que nós fomos selados com o Espírito Santo quando cremos. Então não está relacionada à imposição de mãos, mas está relacionada à fé em Jesus. E tem que se lembrar que nós passamos um período de transição, em um período em qual as coisas estavam se arrumando, o Evangelho estava passando dos judeus também para os gentios. Então havia todo um movimento diferenciado, por isso que as coisas se manifestavam de uma maneira diferente. A imposição de mãos era mais um reconhecimento, e mais tarde nas epístolas nós vemos como a imposição de mão era mais como aprovação, como em cerimonias oficiais de ordenação e tudo mais, mas não aparece mais como prática para o recebimento de Espírito Santo, e também não vemos mais como relacionado a fé e o Espírito Santo a questão de falar em línguas. Se fosse desse jeito, todos então deveriam falar em línguas. E quando se trata de falar em línguas, nós percebemos que de fato esse é um dom e que não foi concedido a todos, e nem em todos os tempos. Portanto, essas atuações não podemos fazer delas uma regra específica. E aqui faz específico que era 12 homens. Eu não acho que isso tenha uma importância específica no sentido que era 12, que bate com os mesmos números de apóstolos, ou que tinha alguma coisa de diferente. Apenas menciona que era um grupo de homens que se encontrava em Éfeso. Nós não sabemos exatamente se eles eram de lá, se eles chegaram de lá. Havia um certo movimento naquele tempo. Percebe que o próprio Apolo chegou lá. E veja que até com Apolo a coisa foi diferente. Não se fala muito de como Aquila e Priscila procederam com ele, mas nesse caso era um caso mais específico. Então, de uma forma ou outra, meus amados, é um texto importante mostrar que tem pessoas que conhecem uma parte, mas não conhecem tudo. Às vezes estão no meio do caminho, mas é preciso ainda que lhe apresentamos o Evangelho, porque nós mesmos às vezes nos enganamos, meus amados. Como o linguajar religioso, falando sobre Deus, é muito comum no nosso mundo, principalmente no mundo ocidental, onde nós vivemos no Brasil, onde com facilidade a pessoa vai falar de Deus, de Jesus. Então, muitas vezes nós podemos confundir as coisas, chegando a um sincretismo e dizer, é importante crer em Deus, todo mundo crê no mesmo Deus, afinal das contas, o resto é de menos. Bom, o resto não é de menos, porque resto envolve também o Espírito Santo, e isso não é resto e não é de menos, porque isso faz uma diferença neta ou clara entre quem pertence ou quem não pertence a Deus. E o Espírito de Deus é o que nos traz essa responsabilidade. É tanto que em Efésios, o texto que vai seguir, que nós vamos ler na meditação de domingo de manhã, fala também de não entristeçais o Espírito de Deus que está em vós. Então veja que a presença do Espírito de Deus em nós traz todo o diferencial, traz uma responsabilidade tremenda na nossa vida, e também é aquele que empodera a gente para uma vida nova e transformadora, sem de qual nossa fé não vai muito longe. Então, meus amados, mesmo que nós nos lidamos com pessoas que usam jargões cristãos, hoje é muito comum de ouvir os mesmos cânticos em igrejas que, ao meu ponto de ver, muitas vezes carece do entendimento correto do Evangelho. Então,
Não é porque todo mundo fala, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, bondoso e tal, nós nos enganamos a achar que todos são crentes, agora todos vão para o céu. A coisa não é bem assim. A gente tem que perceber se essas pessoas realmente eles creram, realmente dá-se prova que eles têm o Espírito Santo, que eles dão frutos que somente o Espírito de Deus na vida de uma pessoa pode dar. E se não, e observar quantas essas pessoas sabem, e então apresentar-lhes o Evangelho. Mas pastor, ele já sabe que crê em Deus. Bom, pode crer em Deus. Esses discípulos creem em Deus. E esses se arrependeram até. Mas eles até então não saberam de Jesus. Muita coisa. Então, não se engane com o linguajar, com a familiaridade que as pessoas têm com as coisas das Escrituras. Mas pregue o Evangelho. Tem que ter a certeza que a pessoa realmente ela se converteu. Realmente ela tem a fé aonde tem que estar. E que não lhe falta nada para que seja um verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe a ser pessoas sábias na apresentação do Evangelho e temerosos em entregar o verdadeiro Evangelho para as pessoas, mesmo quando elas digam que se arrependeram, que sabem alguma coisa. E digo mais, se uma pessoa realmente se arrependeu, se uma pessoa realmente diz que crê em Deus, ela não vai ter dificuldade de aceitar Jesus. Mas se uma pessoa diz, não, mas eu também creio em Deus e tudo mais, e ela recusa o verdadeiro Evangelho, então há um problema lá. Então, só para que nós tenhamos essa compreensão. Então, que Deus nos abençoe com essa mensagem, que encontre o seu lugar na nossa vida e que Deus nos ajude a crescer mais ainda assim no nosso entendimento e na nossa aplicação cristã. Amém? Então, vamos orar, receber a bênção. Logo mais temos os avisos e os irmãos podem continuar assim suas atividades em casa como você planejou. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela sua palavra e pedimos que o Senhor a torna viva e eficaz em nós, cada vez mais esclarecida através do seu próprio Espírito na vida de todos que o temos pela fé em Jesus, pela sua graça. E pedimos, Pai, que sejamos uma igreja que prega o seu verdadeiro Evangelho. Ao mesmo tempo, pedimos que a consciência que temos do Espírito Santo, o seu Espírito, nos faz a viver o verdadeiro Evangelho com temor, com responsabilidade. Que cumprimos os nossos deveres como cristãos, como aqueles que sabemos que somos portadores do Espírito Santo, templos do Espírito Santo. Portanto, que nos comportamos coerente a isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.